porque vamos fazer sempre agora programa todos os dias, mesmo acabando a pandemia, o programa continuará diário, de segunda a sábado às 19 horas, domingo às 10 horas. Então, é um programa que vai continuar sempre online e aberto a todos aqui no templo quando acabar a pandemia. Então, quem quiser participar ao vivo que eu digo presencialmente, é melhor, claro, do que online, mas online também é bom. O pouco é melhor do que nada, e na verdade não é pouco. O que está sendo transmitido online não é pouco, porque Srilacharya Maharaj dá os darshans dele através do Skype, então a potência é a mesma. A gente tem que usar todos os recursos que temos tecnológicos para o bem, para a consciência de Krishna, não somente algumas pessoas que usam para o mal, mas nós usamos para não só o bem material, mas o bem transcendental. Então é algo muito importante isso. Hoje vamos encerrar o livro Satisfação Interior de Srila Siddhar Maharaj, e eu estava pensando em começar o outro, Conforto do Lar, hoje, mas eu acho melhor começar na segunda-feira que vem. Amanhã é Ekadashi é um jejum para quem nunca ouviu falar, ou quem ouviu falar e não conhece muito. Ekadashi é um jejum que fazemos praticamente cada 15 dias. Por que praticamente? Não é o dia exato. Porque o nosso calendário é lunar, nós seguimos o calendário lunar, não o calendário solar. Então, a data de Ekadashi nunca cai na mesma data, de ano para ano, nunca é o mesmo dia. Por exemplo, domingo comemoraremos o festival, faremos um festival comemorando o desaparecimento de Srila Govinda Maharaj. Não é todo ano na mesma data. Por quê? Porque o calendário é lunar. Se fosse solar, seria na mesma data, mas o calendário é lunar. Então amanhã vai ser o jejum. Tem vários tipos de jejum, amanhã eu posso falar sobre isso, mas a maioria faz o jejum sem grãos. O que seria grão? Grão seria cereais e leguminosas. Amanhã a aula basicamente vai ser sobre Ekadashi. Quem tiver alguma dúvida já pode ir pensando se tem alguma dúvida. Amanhã fará a dúvida sobre Ekadashi. E amanhã também tem 2 canções que cantaremos a mais do que cantamos normalmente, porque Srila Govinda Maharaj falou que é auspicioso nesse dia cantar essas 2 canções. Então podemos ler também a tradução dessas canções, que são muito belas, porque Srilacharya Maharaj, Srila Govinda Maharaj, eles dizem que não é somente cantar, né? Já tem um benefício muito bom cantando as canções normalmente em bengali, pouquíssimas são em sânscrito, mas se soubermos o que estamos cantando é melhor ainda para a nossa vida devocional. Então amanhã vamos cantar mais 2 canções e vamos ler a tradução dessas 2 canções amanhã. Então eu vou postar logo no grupo, quando acabar o programa, eu vou postar o calendário não, desculpa. Vou postar o horário de quebrar o jejum no domingo. E quem não está no grupo ainda e quiser participar conosco do grupo, o grupo é Templo de São Paulo, Bhakti Yoga. Só é falado sobre Bhakti Yoga, a devoção a Deus, o caminho devocional a Deus. Não colocamos nada material no grupo, porque é um grupo específico para a devoção, um grupo específico para a conexão com Deus. Então esse grupo não tem bom dia, boa tarde, não tem palminhas, não tem nada, é somente devoção. Então são aulas dos acharyas, dos gurus, é o calendário, falando quando é Ekadashi, quando é o festival, enfim, é somente um assunto devocional. Já temos muitos grupos materiais, com famílias, com colegas de trabalho, no próprio trabalho. Então esse grupo é exclusivo para a devoção. Pelo menos temos um grupo exclusivo para a devoção. Só um minutinho que eu... hoje está ótimo o sinal. O pessoal mandando mensagens aqui no meu WhatsApp. Quem não tem meu WhatsApp ainda, 11 São Paulo, 995760146. Vou repetir, 11 São Paulo, 995760146. Então, quem quiser participar desse grupo Templo de São Paulo Bhakti Yoga,
receberá todos os dias uma aula de Srila Acharya Maharaj. Às vezes eu posto alguma coisa de Srila Govinda Maharaj, mas a maioria das vezes é de Srila Acharya Maharaj. E normalmente é uma aula que foi postada no site internacional. O site internacional de nossa missão, se quiserem entrar, ele está todo em inglês. Se quiserem entrar no site é scsmath.international. Quem quiser entrar e ver, tem aulas de Srila Acharya Maharaj, tem fotos, enfim, é um site bem completo. Mas todos os dias nós traduzimos e postamos nesse grupo as aulas que são postadas no mesmo dia nesse site. Vamos começar então agora a leitura do última parte do livro, o epílogo do livro Satisfação Interior. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer pelo Facebook. Epílogo, a chave para a plenitude. Pode fazer pelo Facebook ou mandar uma pergunta no meu WhatsApp. Então, o epílogo voltando. Epílogo, a chave para a plenitude. Srimad Mahaprabhu recomendou a Stanavadvipa Dham, às margens do Ganges, como tendo um valor particularmente grande para a realização de nosso elevado ser. Esta é a terra do amor, da doçura, do encanto e da beleza, todos sinônimos. Esta terra tem o poder de cativar o coração. Nossa verdadeira existência não se localiza em nosso conhecimento, nem em nosso poder, mas sim em nosso coração. Então, o epílogo começa a falar, né? Srimad Mahaprabhu, quem é Srimad Mahaprabhu? A maioria já sabe quem está escutando agora, mas se tiver uma pessoa nova que não sabe o que é, já é válido falar. Então, Srimad Mahaprabhu é a última expansão de Deus, é o último avatar de Deus na Terra. Ele veio em 1485, no calendário solar, no ano de 1485. Ele nasceu na Índia, na Bengala Ocidental, em Navadvipa Dham, como está sendo falado agora no comecinho do livro. O que quer dizer Navadvipa Dham? Navadvipa, Nava quer dizer 9, Dvipa quer dizer 10, Dvipa quer dizer ilha. Então Navadvipa são 9 ilhas. Srimad Mahaprabhu, ele apareceu em uma dessas ilhas, e ele apareceu em Yogapiti, o local que ele apareceu chama Yogapiti. Então é um lugar muito auspicioso, muito auspicioso. E eu li uma certa vez uma aula da nossa missão falando que é muito difícil viver em Navadvipa fisicamente. Fisicamente assim, você enfrentar as outras religiões, porque a maioria não é Gaudiya Vaishnava, então tem uma certa pressão das outras religiões, apesar de ser o lugar de aparecimento de Srimad Mahaprabhu, não é tão fácil, mas é o lugar mais fácil para você se elevar espiritualmente, como foi falado agora no comecinho do epílogo. É um lugar muito fácil de se elevar espiritualmente, é o lugar mais fácil do planeta Terra de se elevar espiritualmente. E, em contrapartida, Vrindavana, que é outro local onde Krishna fez os seus passatempos, os seus lilas infantis, é um lugar muito fácil de ficar, porque você pode usar essa marca que usamos na testa, você pode raspar a cabeça e usar a cica. A cica, os homens usam esse rabinho que usamos, as mulheres não precisam usar isso. E é muito fácil em Vrindavana, porque todo mundo vai te respeitar, todo mundo ninguém vai se incomodar com isso, você não vai ter oposição nenhuma. Mas é um lugar muito difícil de você se elevar espiritualmente. Por quê? Porque a misericórdia de Deus está em Navadvipa Dham, o local sagrado, Navadvipa, as 9 ilhas. Então, nós temos 2 templos em Navadvipa, temos um em Koladvipa e temos um em Godrumadvipa. Godrumadvipa é o templo de Nishinrapali.
e temos o outro que é o central em Koladwip, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então é um local muito, muito, muito auspicioso. Por quê? Porque Deus apareceu lá, Srimad Mahaprabhu apareceu lá. Por que naquele local? Porque ele escolheu, né? Em relação à elevação das almas, tem todo um porquê, tudo tem um porquê. Na verdade, todas as vezes que Deus veio para a Terra, nas mais variadas formas, foi naquele local. O Senhor Buda apareceu na Índia. O Senhor Buda não é japonês, o Senhor Buda não é chinês. Os templos japoneses que seguem essa filosofia, o budismo, eles colocam a imagem do Senhor Buda com o olho puxado. Mas o Senhor Buda era indiano, ele nasceu na Índia. Ele tinha um olho redondo, como os indianos, né? Aquele olho enorme e redondo, não tinha um olho puxado. Então, os avatares de Deus, e Deus sempre aparece na Índia. Por que aquele local? Porque é o lugar mais sagrado do mundo. Espiritualmente é o lugar mais sagrado do mundo. Então, vamos continuar com a leitura. A nossa identificação propriamente dita deve ser com o nosso coração. Portanto, o fator mais importante de nossa vida é a direção em que o nosso coração se move. Essa é uma transação do coração. Mahaprabhu recomendou: não confiem em seu conhecimento, em sua capacidade de raciocinar, nem em seu poder. O mais importante para vocês é a transação do coração. O fator íntimo de sua existência se encontra em seu coração. Por isso, tentem encaminhar seu coração rumo à doçura, rumo ao lar. Seu verdadeiro lar não se encontra aqui, onde vagueamos. Então, Srila Sridhar Maharaj continua falando que nosso caminho é a Bhakti Yoga, devoção a Deus. Nosso caminho não é Dhyana Yoga, o yoga do conhecimento. O conhecimento não vai levar a Deus. Ele é uma parte faz parte do nosso caminho, mas não é o principal. Dhyana Yoga não é o nosso caminho é Bhakti Yoga, devoção a Deus. E quando ele fala do nosso coração, ele está falando da nossa alma. Então, o conhecimento, a nossa alma, temos que fazer algo pela nossa alma. O conhecimento não vai fazer nada pela nossa alma. A devoção a Deus vai fazer algo pela nossa alma. O serviço a Deus, a rendição a Deus. E como vamos nos render a Deus? Como vamos servir Deus? Servindo o Guru, servindo o mestre espiritual. Quem é o Guru? O Guru é o professor espiritual, o mestre espiritual. Temos aqui ao meu lado Srila Acharya Maharaj, o atual presidente Sevaitacharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, um Guru fidedigno. Srila Govinda Maharaj nomeou ele pessoalmente no dia do último aniversário de Srila Govinda Maharaj, no Vyasa Puja dele de 2009. Ele falou para todos, tem gravações de vídeo, tem gravações de áudio. Ele falou: Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj é o meu sucessor. Então, e ele deixou também um testamento. Então, Srila Acharya Maharaj é o sucessor, é um devoto puro e temos que servi-lo. Todos nós temos que servi-lo. Por quê? Porque ele está carregando a bandeira do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele foi nomeado pelo Guru dele como o representante do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele carrega a bandeira do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, o que ele falar, a orientação dele temos que seguir. Por quê? Porque limparemos a alma com a orientação dele, não com o que achamos que é importante. A nossa mente sempre está errada. A nossa mente faz parte do corpo material, é a porção sutil do corpo material. E ela sempre está errada. Por que ela sempre está errada? Porque ela está encoberta pela ilusão. A nossa mente sempre quer a exploração. Nós estamos no mundo da exploração. A nossa mente não quer devoção. A nossa alma quer devoção, mas a nossa mente não quer devoção. A nossa mente quer exploração. Então, a nossa alma, ela quer devoção, mas como ela tem coberta, a mente sempre domina. E Maya, a ilusão, domina a nossa mente o tempo todo. Então, no processo devocional, seguindo o que um Guru fidedigno fala, seguindo as orientações dele, gradativamente, progressivamente, iremos limpando a alma. E como Krishna fala no Bhagavad Gita,
A alma domina a inteligência domina a mente domina os órgãos dos sentidos, e os órgãos dos sentidos dominam os sentidos. Então, como que vamos dominar a mente? A mente é muito forte, nossa mente é muito forte. Vamos dominar nossa mente limpando nossa alma. A única forma de limparmos a mente é de dominarmos a mente, essa ilusão que temos é limpando a alma. O primeiro processo é limpando a mente. Quando cantamos o Santo Nome, o primeiro, no início, Srimad Mahaprabhu fala isso no Sri Shikshastaka. O que quer dizer o Sri Shikshastaka? São 8 versos que Mahaprabhu deixou escrito. Ele deixou somente 8 versos escritos, 8 slokas. Srimad Mahaprabhu, Deus, a suprema personalidade de Deus, Krishna, com coração e auréola de Shrimati Radharani. O coração de Shrimati Radharani, o humor de Shrimati Radharani e o envolto de Shrimati Radharani, o corpo. Por isso que Srimad Mahaprabhu é dourado. A cor dele, as escrituras falam que ele é da cor de sândalo. Então, temos que servir o Guru para Deus ficar feliz, para Krishna ficar feliz, para Srimad Mahaprabhu ficar feliz. Porque nós somos Gaudiya Vaishnavas. Gaudiya Vaishnavas somos seguidores de Srimad Mahaprabhu. E Srimad Mahaprabhu é Krishna com Shrimati Radharani, não é Krishna sozinho. A nossa missão, não temos, já falei isso em algumas aulas anteriores, a nossa missão não tem Krishna separado no altar. Krishna nunca está separado. Krishna, Deus é o casal divino, Deus não é um homem, Deus não é masculino, Deus é o casal divino. Então essa é uma filosofia, poucas filosofias no mundo têm essa concepção, mas Deus é o casal divino. E Srimad Mahaprabhu é a união de Shri Krishna com Shrimati Radharani. Então temos que servir o Guru para limpar a alma. E limpando a alma, quanto mais limpamos a alma, mais vamos enxergando a verdade. A verdade descende através de quem? Através do Guru. Mas quando lemos algo que o Guru fala, a nossa mente faz a antítese. Srila Siddhar Maharaj falou isso em um dos capítulos anteriores. Nossa mente faz antítese. O que seria isso? Você lê o que o Guru fala e você não concorda. A nossa mente não concorda. A nossa alma concordaria, mas a nossa alma está encoberta por Maya, pela ilusão. Então, a nossa mente não concorda. Mas isso é um erro muito grande. A mente não concordar, você não concordar. Por quê? Porque o Guru é um devoto puro. O que ele fala é o real. O Guru fala a realidade. Nossa mente não está na realidade. Estamos iludidos. E Krishna fala no Bhagavad Gita também, no Srimad Bhagavad Gita, que é um livro sagrado, é uma parte do Mahabharata, do quinto Veda, e Krishna fala no Bhagavad Gita, a alma está sempre iludida, né? A alma está iludida. Então temos que seguir o Guru. O Guru é o representante de Krishna, o Guru é o representante de Deus aqui na Terra. Ele está na forma encarnada, no corpo humano, mas ele é um devoto puro. Ele é um devoto puro de Deus. Então temos que seguir o Guru, não nossa mente. A nossa mente sempre vai pensar o que é errado. Ah, mas eu tenho o sexto sentido, não temos nada. Se a pessoa está achando que ela tem o sexto sentido, ela tem que tirar esse ego. E o processo de tirar o ego é servir Deus. Servindo Deus, vamos tirar o ego. Não só o ego, mas as 6 causas de todo o nosso sofrimento. Quais são os 6 inimigos que nós temos? A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Mas o ego é o pior deles. O nosso ego é muito ruim para a nossa vida devocional e para a nossa vida material também. Mas aqui o que nos interessa é a vida espiritual. Não estamos preocupados com a vida material. O caminho é espiritual. A alma tem que ir em busca do lar, como é o título desse epílogo. Temos que ir para o lar. E onde é o nosso lar? O nosso lar não é na terra. O nosso lar não é no plano material. O nosso lar é no plano transcendental, onde Krishna vive.
ou ele mesmo ou os avatares dele. Então, porque existem vários planos transcendentais também. Mas temos que servir para quê? Para a alma ir para o local dela. O local da alma não é o mundo material. O corpo da alma não é esse corpo que temos hoje, constituído de átomos. Não é esse corpo constituído de 8 elementos. Quais são os 8 elementos? Né? Já falei várias vezes, mas é bom porque a gente vai decorando quais são os 8 elementos que temos no corpo. 5 grosseiros, 3 sutis. Quais são? Terra, água, ar, éter e falta um, fogo. São 5 elementos grosseiros e 3 sutis. Quais são os 3 sutis? A mente, o intelecto e o ego. Então, o corpo humano, a alma está aqui envolta por esses 8 elementos. E isso daí é muito ruim para a alma está sofrendo, a alma sofre, o nosso corpo sofre. Por quê? Porque estamos cumprindo as reações das ações anteriores. Então temos que servir Deus para quê? Para não produzirmos mais karma, não produzirmos mais ação e reação, nem boa nem ruim, porque ação boa e ação ruim vão nos trazer para o mundo material. Ação boa, que eu digo, ação boa temporária. Então, o que podemos fazer de melhor para a outra alma? Claro, a nossa vida é servir os outros. Como que podemos servir Deus se não servirmos os outros? Mas qual o serviço que temos que fazer para os outros? Temos que servir os outros, mas servir a alma dos outros, não servir o corpo dos outros. Porque a alma é eterna. Se fizermos um serviço temporário para os outros, ganharemos um resultado temporário. Se fizermos algo eterno para os outros, para a alma dos outros, ganharemos algo eterno, mérito espiritual. E o que podemos fazer de eterno para os outros? O que é eterno é falarmos sobre Deus, cantarmos o santo nome para os outros escutarem. Quando eu digo os outros, não é só o ser humano, os animais, tudo, as plantas, tudo tem alma, o átomo tem alma. Então, como que poderemos ajudar os outros da melhor forma possível, eternamente, com algo eterno, não com algo temporário? Porque se você ajudar o outro com algo temporário, ele vai dar um benefício para ele, alguma alegria para o outro, mas tudo é temporário. Se você falar sobre Deus para a pessoa, para a alma, a pessoa vai escutar e vai ter um benefício eterno em escutar. Então temos que ter essa consciência, fazer o melhor para todos, e o que é melhor para todos é algo eterno, não algo temporário. E para a nossa alma também. Nós pensamos muito no nosso corpo, basicamente somente o corpo. Quantas pessoas fazem algo para a alma durante o dia? Quantos minutos nós dedicamos para a nossa alma? E o começo desse livro de Srila Siddhar Maharaj, Orientação Afetuosa, esse livro, comecinho dele, capítulo 1, ele fala, temos que fazer algo por nós. E o que é? Ele está falando de nós, ele não está falando nós, o corpo, porque nós não somos o corpo, nós somos a alma. Então ele está falando, primeiro, logo nas primeiras linhas ele fala, temos que fazer algo por nós, pela nossa alma. E do começo ao fim desse livro, são 6 capítulos e o epílogo, ele fala o tempo todo em servir Deus. Ele em nenhum momento fala para servir o nosso corpo, ele fala para servirmos Deus. Por quê? Porque a alma é eterna, servindo Deus, nós vamos ter o benefício na alma. Temos que cuidar do corpo, porque a alma habita esse corpo, mas o foco não é o corpo. O foco não é o corpo, como eu já ouvi algumas pessoas falando sobre os tipos de yoga, e aí eu já ouvi falar, a Bhakti Yoga complementa a outra yoga. Não. A Bhakti Yoga é a yoga suprema. Shri Krishna fala isso no Bhagavad Gita. A Bhakti Yoga é suprema, é superior a todas as outras. As outras são complementos da Bhakti Yoga. E por que achamos isso? Porque nós estamos iludidos. O que é dia no mundo material é noite no mundo transcendental e vice-versa. Então, por isso que a nossa mente sempre pensa da forma errada.
Por isso que temos um guru, um mestre espiritual, o iniciador e o instrutor. Ele pode ser o mesmo, mas quando o seu guru iniciador, o Diksha Guru, abandona esse corpo, ele deixa um sucessor. E aí você tem que seguir o sucessor, ele que vai ser o seu Shiksha Guru, o seu guru instrutor. Então temos que ter um capitão do barco, temos que ter alguém nos guiando. Se nós mesmos quisermos pilotar o barco, não chegaremos no mundo transcendental. Nós não chegaremos na evolução espiritual. Não temos condição alguma de pilotar o barco. Como vamos pilotar o barco com o destino final, que é o mundo transcendental, o nosso lar, Vaikuntha, Goloka Vrindavana? Como chegaremos lá se não sabemos qual é o caminho? Não existe Waze para ir para o mundo transcendental. Quem vai nos guiar para o mundo transcendental é o Guru fidedigno. E o Guru fidedigno é indicado como sucessor pelo seu mestre, que era fidedigno. E assim vai na sucessão discipular até chegar em Krishna, em Mahaprabhu e depois em Krishna. É o Parampara, a sucessão discipular. Então temos que seguir o que o Guru fala, não o que nossa mente fala. Às vezes, normalmente, não gostamos da orientação do Guru, porque achamos que o Guru é muito forte, que o Guru é muito isso, que o Guru é muito exigente, mas o Guru, ele quer o nosso bem melhor, mais do que nós mesmos. Nós não queremos o nosso bem. Se nós quiséssemos o nosso bem, a maioria das nossas atividades seria para a nossa alma, não para o nosso corpo. E quando eu digo nosso corpo, é a expansão do corpo. E o que seria a expansão do corpo? Nossos amigos, nossa família. Então queremos mais para o nosso corpo e a expansão dos nossos corpos do que para a nossa alma. Então o Guru, ele não está pensando no nosso corpo, ele está pensando na nossa alma. O Guru pensa sempre na alma. Ele vai orientar você, não para você viver 100 anos, 120 anos. Ele vai orientar você para elevar a sua alma espiritualmente, para tirar todas essas coisas que temos, esses 6 inimigos que temos no nossa vida, que eu já descrevi agora há pouco. Vou repetir: luxúria, inveja, ira, cobiça, loucura e o ego. O Guru está aí para quê? Para nos dar isso, para nos dar como se livrar de tudo isso. Ele vai dar o processo devocional para sairmos dessa ilusão, para não termos tantos desses 6 inimigos. E com o processo devocional também, cantando Santo Nome e servindo o Guru, vamos ser mais humildes, mais tolerantes, vamos dar respeito, honra a todos sem querer em troca. Então, esse é o processo. E você tem dessas 4 qualidades, que é a coisa mais importante que temos que ter. Srila Govinda Maharaj, o foco dele era essas 4 coisas. Isso daí é o 3º verso que Mahaprabhu falou no Shri Shikshastakam. Seja mais humilde do que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore, dê honra a todos sem querer honra em troca, e você estará apto a cantar o Santo Nome ininterruptamente. Por quê? Porque cantar o Santo Nome vai limpar nossa alma. Então, Srila Govinda Maharaj era o principal verso, o principal sloka que ele tinha até na varanda dele, no quarto dele. Ele tinha esse sloka, esse verso. E será colocado esse verso aqui no Templo de São Paulo. No futuro, pretendo que até o fim do ano esteja na parede, porque a coisa mais importante que temos é isso. Temos que atingir isso. E como que vamos atingir essas 4 qualidades principais que temos que ter? Vamos atingir isso servindo Deus, cantando o Santo Nome, servindo o Guru, fazendo os 9 processos devocionais sob a orientação do Guru. Temos que fazer sempre sob a orientação do Guru, não sob a nossa mente. A nossa mente sempre está errada. Então, e aí, tendo essas 4 qualidades, as 4 qualidades sendo cada vez mais aumentadas na nossa alma, o que vai acontecer? Vamos ter o reservatório para a verdade descender, a verdade de Deus. Por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita: abandone todas as religiões
e renda-se a mim. Não interessa a religião, temos que purificar nossa alma para nos rendermos a Ele. Não interessa a religião, o foco é nos rendermos a Ele. O foco não é ficar pedindo algo material para nós, como tem a maioria das filosofias fazem. A rendição a Deus é o principal. Então ele fala, abandone todas as religiões e renda-se a mim. Mas nós temos que seguir uma filosofia, porque temos as escrituras, e cada religião tem uma escritura diferente da outra. Então temos que seguir um mestre, temos que seguir um tipo de escritura. Senão, se ficarmos indo em todos os lugares, lendo todas as escrituras, lendo tudo que existe, só vai nos confundir. Uma vez que a alma escolheu qual o processo correto para ela, qual é o nível de desenvolvimento espiritual que ela tiver, ela tem que seguir aquele. Se ela ainda está em dúvida, claro, ela tem que frequentar vários, ler vários, mas a partir do momento que a alma ela acha, né, ela vai falar, aqui é o meu ponto, esse é o meu lugar. Ela tem que focar num só, ela tem que focar num guru só. A pessoa não pode ter 2 mestres espirituais, a pessoa tem que ter um mestre espiritual. Isso é falado por Srila Acharya Maharaj. Somente um mestre espiritual. Por quê? Porque existe, de acordo com o mérito espiritual do próprio mestre, de acordo com o Sukriti, do mérito dele, ele vai interpretar a escritura de forma diferente. E a gente vê isso entre vários gurus. Nós vemos, um tem uma posição de um jeito, o outro fala outra coisa, sobre o mesmo assunto. A maioria dos assuntos são iguais. Então, a maioria da compreensão é igual. Então, você vê um Gaudiya Vaishnava, a maioria das coisas são iguais. Mas, entre as missões, por isso que existem várias missões Gaudiya Vaishnava. Da mesma forma que existem vários pastores evangélicos, várias igrejas evangélicas. Por quê? Porque um interpreta de uma forma, outro interpreta de outra. Se fosse a mesma interpretação da Bíblia, não teria que ter várias, teria que ter uma só. Mas a interpretação é diferente, e não é diferente da nossa linhagem Gaudiya Vaishnava. Então, gurus diferentes pensam diferente, interpretam as escrituras de forma diferente. E os outros que não são Gaudiya Vaishnavas também. Por isso que a leitura do Bhagavad Gita, a leitura do Srimad Bhagavatam, tem várias interpretações, existem várias escolas. Existe Mayavadi, existe Gaudiya Vaishnava, existem várias escolas. Por quê? Porque a interpretação é diferente. Então, temos que escolher uma filosofia, vamos nos render ao Guru, e esse Guru vai nos levar, se ele for fidedigno, se ele for autêntico. E o que seria um Guru fidedigno autêntico? É o Guru que tem condições de te levar para o mundo transcendental. Se você seguir as orientações dele, você está no processo para ir para o mundo transcendental. Se o Guru não for fidedigno autêntico, ele não tem condições de te levar para o mundo transcendental. Ele não vai exigir muito de você, porque o Guru, ele exige de nós, ele vai fazer uma exigência, porque, voltando no que eu estava falando, ele é a pessoa que gosta mais de nós, e nós somos a alma. Ele gosta mais de nós do que de repente não, ele gosta mais de nós porque ele gosta mais da nossa alma, porque nós somos a alma, do que a nossa própria família, do que o nosso próprio amigo. O nosso próprio amigo, a nossa própria família não está preocupado com a nossa alma, está preocupado com o nosso corpo, porque eles não têm ainda a visão clara. A visão clara de Deus, a visão clara de Deus é a alma. Temos que focar na alma, não no corpo. O corpo é necessário, mas para abrigar a alma durante esse processo que vamos viver aqui na Terra, no corpo humano, durante 50, 100 anos. Mas o foco é sempre a alma. O foco não tem que ser o corpo. O corpo faz parte, como as outras yoga. O foco tem que ser a Bhakti Yoga, a yoga devocional a Deus, a yoga suprema. As outras fazem parte, mas o foco é a Bhakti Yoga. Então, vamos continuar com a leitura para terminar esse livro de Srila Siddhar Maharaj.
Acabou saindo da posição que estávamos lendo. Epílogo. Mas eu A chave para a voltar. plenitude. Não confiem em seu conhecimento, em sua capacidade de raciocinar, move. Essa é uma transação do coração. Mahaprabhu recomendou: não confiem em seu conhecimento, em sua capacidade de raciocinar, nem em seu poder. O mais importante para vocês é a transação do coração. O fator íntimo de sua existência se encontra em seu coração. Por isso, tentem encaminhar seu coração rumo à doçura, rumo ao lar. Seu verdadeiro lar não se encontra aqui, onde vagueamos sem certezas e conforme nosso karma, através das 8.400.000 espécies. Somente no nascimento humano e com a ajuda do agente divino, podemos retornar à nossa casa, ao lar e ao afeto. Lá, onde, independendo de nossa consideração, o ambiente cuidará de nós, de nossa fortuna e conforto. Lá é nosso lar. Lá, os habitantes afetuosos nos ajudarão de modo muito amoroso. Façamos, pois, bom uso desta oportunidade para retornar a Deus, de volta ao lar, a nosso doce, doce lar. Mahaprabhu. Então, veja só o comentário de Srila Siddhar Maharaj sobre isso, né? Não siga a nossa mente, não siga o nosso conhecimento, siga quem é o que ele quis dizer do Guru, né? Ele está falando do Guru, temos que seguir o Guru para ir para o nosso lar. Nosso lar não é aqui, nosso lar é o mundo transcendental. Então, não temos que ficar seguindo nossa mente, temos que seguir o Guru para irmos para o nosso lar, para um lugar maravilhoso, onde só tem doçura, onde só tem felicidade e é eterno. Lá é eterno. Uma vez que a alma atingiu esse ponto, a alma nunca mais sai do mundo transcendental. Só se Deus quiser para nos auxiliar aqui na Terra. Então ele envia o Guru que vive com ele lá no mundo transcendental para nos ajudar. Mas depois de cumprir aqui a sua missão de ficar 60, 80, 100 anos na Terra, ele volta para o mundo transcendental. Então esse é o nosso lar. Nosso lar é o mundo transcendental. Comendou o caminho. Vocês mesmos tentem encaminhar-se para lá com a ajuda do agente divino e das escrituras reveladas. Sua posição atual é incerta. Não se pode determinar para onde serão levados depois da morte pela corrente de seu karma prévio. Portanto, utilizem da melhor forma possível qualquer tempo que lhes resta antes de sua morte. Vocês possuem o livre-arbítrio e, como consequência, e até certo ponto, estes dias que antecedem sua morte estão disponíveis para serem usados. Então, ele fala também que o corpo humano é a única forma de servirmos Deus. Então, temos que aproveitar isso. Estamos num corpo humano agora. Quem está escutando essa aula do Facebook está num corpo humano. Então, temos que aproveitar isso. A vida passa muito rápido. Srila Acharya Maharaj fala que 100 anos não é nada, passa muito rápido. Temos que aproveitar esse corpo porque não sabemos para qual corpo iremos na próxima vida, como o Srila Siddhar Maharaj falou agora. Podemos ir para voltar como ser humano? Sim, mas é muito raro. 1% de chance de voltar como ser humano se não servirmos Deus. Se a pessoa não servir Deus, é 1% de chance. E o que vai levar para outros corpos? O que vai nos levar para outros corpos ou voltar como ser humano? As nossas ações. Tanto ação material como ação espiritual. Então, o que se fizermos de ações produzindo karma bom ou ruim, e o que fizermos de serviço a Deus, o mérito espiritual Sukriti, vai nos levar para o próximo corpo. Teremos o corpo que merecemos na próxima vida e temos o corpo que merecemos nessa. Então, a pessoa que tem problema de saúde, a pessoa tem dificuldade financeira, a pessoa tem dificuldade familiar, a pessoa tem dificuldade na empresa, com colegas, cada um tem a sua dificuldade. Isso daí tudo é porque estamos nesse corpo, nesse ambiente, vivendo no Brasil, vivendo nos Estados Unidos, vivendo onde for. Por que estamos nessa família? Por que casamos com aquela pessoa?
Por que temos tal pessoa como filho, tal pessoa como pai, tal pessoa como mãe? Porque estamos cumprindo o que fizemos nas vidas anteriores. A visão de que nós escolhemos quem vai ser nosso pai e nossa mãe é uma visão errada. Algumas filosofias têm essa visão, mas não é isso que é dito nas escrituras que nós seguimos. Você escolhe sim, mas escolhe através das suas atitudes. Não tipo assim, você vai ser meu pai, você vai ser minha mãe. Isso quem faz todo esse arranjo não somos nós. Isso vem do plano divino. O plano divino vai saber qual o melhor local para reencarnarmos. Se é na Terra, se é nos planos celestiais, se é nos planos infernais, e se for na Terra, qual o local da Terra vamos encarnar, qual vai ser a nossa família, qual vai ser nosso emprego. Isso vem do plano divino, não somos nós que escolhemos. Nós escolhemos sim através das atitudes que temos nas vidas anteriores, mas não especificamente nós escolhemos. Por exemplo, eu escolhi nascer no Brasil. Não escolhi nascer no Brasil. Se tivesse essa opção, eu não teria escolhido aqui, né? Espiritualmente e nem materialmente. Mas eu não escolhi estar morando onde eu moro hoje. Eu escolhi através das minhas atitudes, mas quem me direcionou para esse local não fui eu, foi o plano divino. O plano divino colocou uma pessoa na minha vida, a Márcia, que eu sou casado com ela, foi o plano divino, não fui eu. Talvez não, eu teria escolhido ela, mas foi o plano divino que escolheu. Através das minhas ações eu tive esse karma, um karma bom. No caso dela foi um karma bom. Mas no caso da minha saúde, que eu tenho muito problema de saúde, um karma ruim, não fui eu que escolhi isso. Eu nunca escolheria essa vida material que eu tenho em termos de saúde. Então essa visão que nós escolhemos a nossa vida, a nossa família, nós escolhemos o pai, a mãe, isso é uma visão errônea. Isso vem do plano divino. E temos que fazer serviço devocional para cada vez mais não ficarmos apegados ao mundo material. Não? E o que vai nos apegar ao mundo material? Nosso karma. O nosso karma cada vez mais vai nos trazer para o mundo material. Então, quanto menos karma fizermos, melhor para a nossa vida espiritual, para a nossa alma. E o único momento que não produzimos karma é quando servimos Deus. Já está no finzinho desse capítulo e do livro. Devem utilizar esse tempo com o máximo cuidado para a realização divina. Não há nada mais importante do que isso para todos nós. O conselho comum para todos nós é: abandone todos os seus deveres e execute seu único dever, retornar ao lar. Lá, tudo é pleno e completo, e todos se ocuparão em seu verdadeiro interesse. Portanto, você deve ir para lá, de volta a Deus, de volta ao lar. Assim termina o livro Satisfação Interior de Srila Siddhartha Maharaj. Então, você veja, ele começa falando que, no primeiro capítulo, que a gente tem que focar em nós, na nossa alma. E ele termina o livro falando que nós temos que, o tempo que nos resta, não sabemos quanto tempo ainda teremos nesse corpo que estamos agora. Quando eu digo nós, é nossa alma, porque nós somos a alma, nós não somos o corpo. Então temos que aproveitar ao máximo possível esse resto de vida que pode durar. Você pega uma criança, pode ainda ter 100 anos de vida, mas nós não teremos mais 100 anos de vida. Pelo menos a maioria que está assistindo aí, eu garanto que você não vai viver mais 100 anos. Senão você vai bater o recorde mundial de permanência no corpo. Né? Eu não sei qual é a idade da pessoa mais velha, do ser humano mais velho, mas não passa de 100, 120 anos, extrapolando 120 anos. Então, temos que dedicar o tempo que nos resta a quem? A Deus. Para quê? Para voltar ao lar, para ir para o lar, para ir para o mundo transcendental, viver com Deus, num lugar que só tem doçura, só tem felicidade, não tem tristeza, não tem vírus, não tem nada disso que está todo mundo preocupado. Lá é somente
felicidade e eterno, a felicidade eterna e plena. Mas como que teremos essa felicidade eterna e plena? Lá, servindo. Vamos ser felizes plenamente como? Servindo, não desfrutando. O plano do desfrute, o plano da exploração é o mundo material. E por isso que temos essas mazelas, por isso que temos o sofrimento, porque estamos desfrutando. E quando tem o desfrutador, tem a pessoa que foi desfrutada. Então, isso aí vai nos trazer o quê? Sofrimento. Todo esse sofrimento que estamos tendo hoje com a pandemia, e essa pandemia vai embora quando o representante de Deus, o Senhor Yamaraj, achar necessário, quando ele achar que cumprimos o que deveríamos cumprir com esse vírus, a pandemia acabará. E mais virá outra pandemia, e se não for pandemia, vai vir outra miséria material, que eu já falei várias vezes, quais são as misérias materiais, doença física e mental. Algum dia virá uma doença física ou mental para você, ou as duas ao mesmo tempo. Mas você pode ter também outra miséria material junto com essa, depende do seu karma. Qual é a segunda? São os fenômenos da natureza. Então, você pode ter doença física e mental e estar num terremoto, estar numa avalanche, estar num maremoto, estar em qualquer fenômeno natural. E você pode ter também algum agente externo, alguma alma que está fazendo mal para você. Aí também é um karma muito ruim você ter as três misérias ao mesmo tempo. Mas tem pessoas que estão nessa situação. Então, quais são as outras almas que estão causando tristeza para nós e sofrimento? Por exemplo, o coronavírus. O coronavírus tem uma alma. Cada ser, cada vírus que tem esse nome, coronavírus, e esse específico, né, Covid-19, é um tipo de coronavírus, cada um tem uma alma. Eles estão trazendo prejuízo para nós, dificuldade e sofrimento, sim, mas isso é perfeito para nós. Fizemos algo e agora está vindo a reação. Shilachara Maharaj deu uma aula outro dia falando sobre a pandemia, são várias aulas na verdade. Quem não leu, leia, porque é muito interessante, muito, muito importante. E quem não está no grupo do Templo de São Paulo pode entrar também e solicitar o meu WhatsApp. Eu vou falar de novo, 11 95760146. Então, pode solicitar para entrar no grupo, eu posso passar essas aulas. E ele falou lá, vocês têm que divulgar isso. A matança de animais causa essa pandemia também. Matança de animais. Ah, mas eu protejo o meu animal, eu gosto do meu animal, do meu cachorrinho. Eu sou contra a pessoa usar um casaco de lontra, a pessoa usar um tapete na sua casa de tigre. Eu sou contra. Você é contra algumas matanças de animais. Eu não uso roupa que tenha isso, eu não uso aquilo, mas você não é contra toda a matança de animal, porque quando eu estou dizendo, você não estou generalizando, porque tem muitas pessoas que não comem carne, mas se você está com um bife no seu prato, se você está com algum tipo de carne no seu prato durante o dia, você está colaborando com a matança de animais, você está colaborando com o sofrimento dos animais, e cada animal tem uma alma. Então, Shilachara Maharaj fala, divulguem isso, a matança de animais está produzindo a pandemia também. Também é um dos motivos que estamos sofrendo com a pandemia. De acordo com o que você fez de sofrimento para os outros, você está sofrendo mais com essa pandemia, e não só com a pandemia, com todas as outras misérias materiais. Então, ele focou muito nisso, a matança de animais, não como carne. O ser humano não precisa comer carne. O ser humano vive tranquilamente sem comer carne. Na Índia antiga nunca se comeu carne. E as pessoas viveram lá desde que o ser humano esteve na Terra, que sempre foi, o ser humano sempre esteve na Terra. As pessoas viveram e procriaram e tiveram filhos e morreram e reencarnaram sem comer carne. Não é necessária a carne para a saúde humana.
E isso é uma teoria científica que está sendo caída por terra, porque a maioria dos cientistas hoje, dos médicos que pesquisam, sabem que não é necessário. Então, a nossa constituição física, temos de toda a dentição, nossa dentição temos somente 4 caninos. E com os caninos que temos, os dentes, nunca conseguiríamos comer carne se não fosse a faca e o garfo. E o nosso intestino não é preparado para comer carne também. Isso daí, a carne faz um trânsito lento no intestino, vai soltando toxinas, mas isso não é importante para nós. Não é importante que se vai fazer bem ou não para a nossa vida material a carne. O importante é que a carne vai dificultar o nosso avanço espiritual. Se comermos carne, estamos prejudicando outras almas, estamos fazendo muitas almas sofrerem. E agora está tendo retorno. O retorno está vindo através dessa pandemia. Então, temos que pensar nisso. Quando o ser humano joga lixo na rua e todo o lixo da rua vai para o rio, normalmente, o que acontece? Quando tem uma enchente, o lixo entra na sua casa. Quando a sua rua enche de água, aconteceu recentemente isso aqui em São Paulo, há 2 meses atrás, a água entrou em vários bairros de São Paulo, a água entrou na casa das pessoas trazendo lixo, trazendo sujeira. Por quê? Porque o ser humano jogou isso no rio, jogou na natureza, e a natureza devolve isso. Então a pandemia é um retorno do que fizemos de mal para as outras almas, e agora estamos recebendo esse mal. Mas isso não é castigo de Deus, Deus não castiga. Novamente vou falar isso, e isso é uma graça de Deus, é a bênção de Deus que faz com que nós consigamos cumprir o que fizemos de mal para as outras almas. Ele está nos dando a oportunidade, através da doença, através do sofrimento, de resgatar essa dívida. Estamos pagando a dívida. Todo o sofrimento que temos, estamos pagando a dívida. Essa é a concepção de Deus, a concepção pura de Deus. Temos que focar nisso. Então amanhã, como eu já falei, amanhã é Kardashin, um dia muito auspicioso. É o dia que Deus mais aceita nosso serviço devocional. É o dia que temos que aumentar a leitura sobre Deus. Temos que aumentar o número de vezes que cantamos o Mahamantra Hare Krishna. Qual o Mahamantra Hare Krishna? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Temos que aumentar, então, se cantamos alguma canção durante o dia em casa, aumentaremos essa canção. Isso faremos amanhã aqui, cantando essas 2 canções a mais do Ekadashi. Temos que aumentar nosso serviço devocional nesse dia. Por quê? Porque Krishna, Deus, aceita mais. É um dia muito auspicioso para a nossa vida espiritual. Então, por isso que fazemos um jejum de grãos. Amanhã eu vou explicar melhor sobre tudo isso. Quem estiver assistindo vai conseguir compreender o porquê fazemos 2 jejuns em média por mês. E se tiverem perguntas sobre esse assunto também, amanhã façam, assistam. Estaremos ao vivo amanhã pelo Facebook a partir das 19 horas. E no domingo, mais uma vez, eu vou repetir porque é muito importante. É o desaparecimento de Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj, uma personalidade extremamente fantástica que veio nos ajudar nesse mundo material. Ele já voltou para o mundo transcendental, mas ele continua conosco. Nós não conseguimos vê-lo, mas ele continua conosco, sempre conosco, com os devotos dele. E vamos comemorar o desaparecimento dele, e com toda a cerimônia propícia para esse dia. Vocês em casa podem fazer também, assistindo ao vivo pelo Facebook a partir das 10 horas da manhã. Então vamos agora, tem alguma pergunta? Eu nem olhei. Se tiver alguma pergunta, vou responder. Vou tentar responder. Se não tiver nenhuma pergunta, vamos cantar a última canção, Nama Sankirtan Hari Harai. Ela começa. Só um minuto que acho que tem perguntas.
Ó, tem uma pergunta interessante aqui. Como seria... Toda pergunta, na verdade, é interessante, porque a dúvida de um é a dúvida da maioria. Só que alguns têm esse ímpeto de fazer a pergunta, outros ficam calados com a mesma dúvida, mas temos que fazer a pergunta para sanar as dúvidas. Como seria cumprir o karma bom na Terra? Essa pergunta. O que aconteceria mais ou menos? Então, é da Luana essa pergunta. A Luana é uma frequentadora aqui do templo também. Quando o templo estava aberto, funcionando ao público, ela frequentava. Então, Luana, a resposta é a seguinte: nós cumprimos sim o karma bom aqui na Terra. Claro, todo mundo cumpre o karma bom e o karma ruim aqui na Terra, mas o karma bom não cumprimos aqui só na Terra. Se fizermos muitas ações boas temporárias para outras almas, poderemos ir para o plano celestial, mas o plano celestial não é eterno, o plano celestial é material. Você, quando cumprir todo esse karma bom, você volta para a Terra. E aqui na Terra mesmo podemos cumprir o karma bom? Claro, todo mundo está cumprindo o karma bom e karma ruim. Quando você come uma comida gostosa que te dá prazer, você está tendo um karma bom. Por quê? Porque você está ficando feliz naquele momento. Quando você compra um carro novo, ou você tem um carro novo, você tem um karma bom para ter aquele carro novo. Se você mora num bairro bom, enfim, se você mora num país bom, tudo é karma bom. Se você fez uma faculdade, tudo isso é karma bom. Por quê? Porque se você tivesse o karma ruim, você não teria nem dinheiro, nem condições de fazer essa faculdade. Então, tudo que você tem de felicidade no mundo material é karma bom. Tudo que você tem de tristeza, de sofrimento no mundo material é karma ruim. Então, claro que no mundo material existe karma bom, existe felicidade. Como que você vai cumprir isso? Você tem um crédito que você fez nas vidas anteriores e você vai gastar esse crédito no mundo material. Pode ser na Terra, como eu falei, nos planos celestiais. Mas esse karma bom vai acabar. Então, você cumpriu o karma bom nessa vida, por isso que normalmente você não tem vida após vida, somente vida boa. A maioria das vezes, essa vida você está muito bem materialmente e na próxima vida você vai estar muito mal materialmente. Então, essa vida você foi muito feliz, na próxima vida provavelmente você vai ter muita tristeza, muito sofrimento. Aí na outra vida você volta muito feliz, com muita alegria. E na outra vida você novamente, é um ciclo do samsara, das reencarnações. Normalmente é assim, nada é ferro e fogo, depende das suas ações aqui. Mas normalmente é assim. Então podemos sim cumprir karma bom aqui na Terra, claro. E como que acontece mais ou menos? Depende do que você fez nas vidas anteriores, você vai ter mais felicidade material nessa Terra, agora nessa vida, nesse corpo. Um exemplo de karma bom, para ficar mais claro: uma pessoa que vive muito tempo, 80, 100 anos, sem doença, é um karma extremamente bom. Ela fez algo nas vidas anteriores piedoso, atividade piedosa, para ter essa saúde boa, para não ter sofrimento com doença. É um exemplo. A pessoa que nunca passou fome na vida, ela nunca teve problema financeiro na vida, é um karma bom? É um karma bom. Ela fez ações piedosas nas vidas anteriores para estar cumprindo isso agora. Mas o que ela vai ter na próxima vida? Depende da ação dessa vida. Ela pode ser muito rica nessa vida, mas na próxima provavelmente ela não vai ter dinheiro. Se você tiver muita saúde nessa vida, provavelmente na próxima você não vai ter. E assim é o ciclo da reencarnação. Por isso que os gurus falam: vamos servir Deus para sair desse ciclo de reencarnação, de sair dessa roda do samsara. Porque uma vida é boa, outra vida é ruim, uma vida é boa, outra vida é ruim. E mesmo nessa vida, no mesmo corpo que estamos hoje, temos momentos de felicidade e tristeza. Então, esse tudo é produto do karma, da ação que fizemos. Espero ter respondido sua pergunta. Um outro devoto, esse aqui é devoto iniciado. O nome dele é Jadunati Prabhu. A reação das atividades no modo da bondade pode te ajudar a obter um corpo humano
na próxima vida também alguma boa condição, como nascer numa família com posses. Quando ele diz posses aqui, deve ser dinheiro, né? Então, o modo da bondade, o que vai te levar para uma vida boa materialmente, né? Como você está falando, e o que seria a ação que você faz para os outros, não a ação que você está fazendo para você. Como assim a ação para você? Você pode comer uma comida no modo da bondade, mas o benefício é seu, não é para o outro. Sempre temos que comer. Na verdade, entre os três modos da ignorância, da bondade e da paixão, temos que escolher o da bondade sempre. Porque estamos no mundo material, estamos sempre fazendo uma mescla disso, no modo da ignorância, no modo da paixão, no modo da bondade. Mas o ideal é não estar no modo material. O ideal é estar no modo que, sem modo, nirguna. Guna quer dizer modo. Então, tamaguna é o modo da ignorância. Raja guna quer dizer o modo da paixão. O que quer dizer Raja? Guna é o modo, Raja quer dizer rei. Então, é o modo da paixão. E o modo da bondade, Sataguna. Então, dos três modos, claro que o modo da bondade, Sataguna é melhor. Mas temos que sair dos modos materiais. Quando comemos uma comida, é melhor comer a comida no modo da bondade do que os outros modos materiais, sim. Mas o melhor não é comer a comida no modo da bondade. O melhor é comer, honrar crachada. Honrar o que foi para Deus. Isso é o melhor. Porque se comermos a comida no modo da bondade, não importa qual modo comeremos, vamos cumprir karma por isso. Porque matamos uma alma, milhões de almas para quê? Para sobreviver. É o modo da exploração. Não temos como sobreviver se não tivermos energia. E de quem vamos capturar essa energia? De plantas. Alguns de animais, que o karma é pior ainda, né? Alguns de animais, mas a planta também produz karma ruim se você comê-la. Uma fruta que for, se não for oferecida para Deus. Se for oferecida para Deus, ela vem na forma de misericórdia, você vai ganhar mérito espiritual. Então, por isso que devemos sempre, esse é o objetivo, comer sempre o que vai para o altar, sempre o que for oferecido para Deus, para o seu guru. Mas não conseguimos sempre fazer isso. Mas esse é o ideal. O modo da bondade é bom, mas o melhor do que o modo da bondade é não estar no modo material. Porque o serviço a Deus não tem modo material. É nirguna, nir é sem o modo, sem modo material. Então, o que vai nos trazer a um corpo humano não é você estar no modo da bondade agora. O que vai te trazer para o corpo humano é você servir Deus. A chance aumenta você servindo Deus. Porque você pode fazer muitas ações boas, materialmente para alguém, e ir para o plano celestial. São 7 planos celestiais. Mas isso é bom? Não. Não é bom. A melhor forma, como o Shilasiddhar Maharaj falou aqui, né, no epílogo, a única forma de servir Deus é no corpo humano. O melhor local para servir Deus é na Terra. Se você estiver no plano celestial, que são 7 acima, lá não tem sofrimento, mas lá você não vai pensar em Deus. A forma de pensar em Deus é na Terra, no corpo humano. Aí Shilasiddhar Maharaj também fala, os semideuses queriam ter um corpo humano. Olha só o que Shilasiddhar Maharaj fala, um devoto puro de Deus. Os semideuses, o Senhor Brahma queria ter um corpo humano, o Senhor Indra queria ter um corpo humano, o Senhor Shiva queria ter um corpo humano, o Senhor Ganesha queria ter um corpo humano, todos os semideuses. E são 33 milhões de semideuses. Então todos esses semideuses queriam ter um corpo humano. Por quê? Porque o corpo humano é a forma melhor para servir Deus. E na Terra, um corpo humano na Terra é a melhor forma de servir Deus. Então temos que fazer de tudo para buscar um corpo humano na próxima vida. Como? Servindo Deus. E servindo Deus não teremos somente um corpo humano, teremos um corpo humano já com o mérito que adquirimos nas vidas anteriores.
E isso vai nos proporcionar o quê? Nascer numa família de devotos, às vezes. Nascer num lugar muito religioso, como a Índia. Nascer já devoto no ventre da mãe, a sua mãe já poderá estar comendo a comida que foi para o altar. É uma comida abençoada por Deus, já vem misericórdia. Você pode estar no ventre da sua mãe, sendo alimentado através do sangue dela, pela placenta, já honrando para a achada. Veja que coisa magnífica. Então depende do quê? Depende da sua atitude devocional nessa vida. Você pode algum dia já, na próxima vida ou na outra, algum dia nascer filho de devoto. Então, isso daí, essa é a visão Gaudiya Vaishnava. Não temos que estar sempre no modo da bondade fazendo as coisas. O ideal é fazer as coisas no modo, sem modo material, para Deus. Não é possível agora ainda, estamos com Maya, com a ilusão, cobrindo totalmente a gente, se não for totalmente, a maioria do tempo cobrindo a gente com a ilusão, mas temos que começar a nos dedicar a Deus. Devagar, progressivamente, vamos fazendo serviço a Deus, e durante o serviço a Deus, se for com a orientação de um guru, não da sua cabeça, você não está produzindo modo material, você estará fazendo serviço devocional. Srila Siddhar Maharaj deu um exemplo disso, né? Os exemplos são bons para a gente compreender melhor as escrituras. E aí ele falou, se você for para um parikrama, se você for para visitar um lugar sagrado, por exemplo, para nós, Gaudiya Vaishnava, visitar Navadvipa, visitar Vrindavana, visitar Puri, os 3 lugares mais sagrados são Puri, Vrindavana e Navadvipa, os 3 lugares mais sagrados do mundo material. Então, se tivermos indo para lá da nossa mente, sem o guru orientar, isso é karma bom. Veja só como a mesma ação pode ter o resultado diferente. Se formos para lá pela nossa mente, é karma bom. Se formos para esses locais sagrados pela orientação do guru, aí você está ganhando mérito espiritual. E Srila Acharya Maharaj, esse ano mesmo, ele deu as aulas falando parikrama, a procissão que fazemos nos locais sagrados, não é turismo. Não é turismo. Parikrama não é turismo. Estamos lá todos cantando, caminhando e cantando nos locais sagrados. Aí tem muitos devotos que dão uma escapadinha e vão comprar alguma coisa para o seu neto, para o seu filho, alguma coisa material, um presente. Então ele está fazendo turismo, ele não está no parikrama. Isso é Srila Acharya Maharaj falando em uma de suas aulas. Então eu espero ter respondido para você. Eu vejo que você acompanha as aulas de Srila Acharya Maharaj no grupo Templo de São Paulo, Bhakti Yoga, e continue assim, porque esse é o caminho. Temos que ler as aulas, não somente receber, estar no grupo e não ler a aula, você não está tendo benefício nenhum. Não adianta estar no grupo e não ler as aulas. Se não deu tempo hoje, porque todo dia é postado uma aula, se não deu tempo hoje, marque a última aula que você leu, e quando tiver um tempo maior, leia as anteriores. Não deixe de ler, porque é um conhecimento sagrado, todo dia tem uma aula. Isso daí vai limpando a nossa alma, devagarinho, e isso vai fazer com que a gente tenha mais vontade de servir Deus. Espero ter respondido as perguntas. Vamos cantar, não tem mais pergunta, acredito. Não, apareceu mais uma pergunta. Hoje iremos até meia-noite, se continuar nesse processo, porque quando eu vou cantar, eu vou colocar o Hari Harai, sempre tem mais uma pergunta. Mas não tem problema, estamos agora, o programa começou às 7 e alguns minutos, fizemos o Arati, ficamos servindo Deus em todo esse momento, estamos há 2 horas servindo Deus, eu falando e vocês escutando. Quando eu estava fazendo o Arati, vocês estavam cantando para Deus. Então estamos 2 horas sem produzir karma. Olha que coisa magnífica. E produzindo mérito espiritual para a eternidade, porque a alma é eterna. Então estamos produzindo mérito espiritual para a alma, para a eternidade. Quantas moedas colocamos na nossa poupança eterna agora em 2 horas? Então não tem problema. Eu falei brincando de ir até meia-noite, mas eu não me importo.
Vamos tentar responder outra pergunta. Outra pergunta da Luana. Uma vida boa materialmente seria uma vida um pouco ruim, por ainda estarmos apegados materialmente? Então, depende do que você acha que é uma vida boa. Que nem você comentou aqui, uma vida boa materialmente é uma vida ruim, depende do que você faz com essa fortuna material que você tem. O que é fortuna material? Saúde, por exemplo, é uma fortuna material. Dinheiro é uma fortuna material. Uma boa família é uma vida material. Mas você está usando isso para quê? Para você ou para Deus? Não há problema nenhum em ter dinheiro. Ninguém está querendo que ninguém renuncie ao dinheiro. Mas o que você faz com o seu dinheiro? Você usa para Deus, para a missão de Deus? Você usa, por exemplo, o seu dinheiro para comprar uma flor para Deus? Para comprar no supermercado, onde for, um ramalhete de flor e entregar para o sacerdote e falar, oferece no altar, oferece para um guru genuíno? Você usa o seu dinheiro para colocar na caixinha do templo, que irá ser usado para pagar a luz, a água, o produto de limpeza, o que for, né? Para pintar a parede daqui 1 ano, 2 anos, que a parede vai ficando suja e vai ter que ter uma manutenção, para trocar a lâmpada, enfim. Você vai usar esse dinheiro para trazer uma fruta para o templo, para trazer algo para o templo, não para quem mora no templo, mas para Deus, porque o templo é a casa de Deus. Tudo que você vai dar para o templo vai ser oferecido para Deus. Pelo menos eu garanto isso para você nesse templo. Os outros eu não posso garantir. Eu falo por mim, eu não posso falar por ninguém. Então, como eu administro esse templo, todo o teu recurso financeiro que você colocar nesse templo vai ser para Deus. Eu garanto isso. Agora, pode ter pessoas que não confiam em mim, mas aí é o problema de cada um. Então, você tem que confiar em alguém e colocar o dinheiro para Deus na mão de alguém. Mas veja bem se a pessoa está usando isso para Deus ou para si própria. Isso é muito importante. Servir Deus não é servir o outro. Servir Deus é servir Deus e dar o dinheiro que seja para Deus. E como que o dinheiro vai ser para Deus? Para divulgar o santo nome, para oferecer comida no altar, para oferecer flores. Então você pode ter um bom karma, ter uma vida boa material e servir Deus. Se você servir Deus, é uma vida boa. Se você não servir Deus, você vai estar somente desfrutando. É um karma bom que você vai ter um desfrute, você vai ficar feliz temporariamente. Da mesma forma, um corpo bom. Você adquiriu um corpo bom, sem problema de saúde, aquela saúde perfeita. Você pode fazer o que for, que você nunca fica doente, você come um monte de besteira. Quando eu digo besteira, é o que a medicina fala que não é bom para a saúde. E você nunca tem problema, você vai ter 80, 100 anos sem doença, né? É um corpo bom, mas você usou esse corpo para quê? Para Deus? Se for usado para Deus, o corpo para servir Deus, aí é uma vida boa. Você teve um corpo bom, você teve uma fortuna material boa, mas depende do que você vai fazer. Se você servir para Deus, você teve um significado por essa vida. Sriracharya Maharaj fala, se você viver durante 80, 100 anos, não importa, sem servir Deus, essa vida foi em vão. São palavras fortes, mas é a realidade. Se você viveu sem buscar Deus, sem servir Deus, ou os devotos de Deus que estão buscando isso, você viveu 80, 100 anos em vão. Você só produziu karma para as próximas vidas. Então, não tem problema em ter dinheiro, não tem problema em ter um karma bom, em ter um corpo bom, saudável para servir Deus. Mas se você usar isso para o seu desfrute, para explorar o mundo material, você vai produzir karma bom. Por isso que normalmente uma vida é boa, na outra não é, materialmente. Por quê? Porque quando você tem uma vida muito boa, são poucas as almas, as pessoas que vão dedicar isso para Deus ou para o próximo, mesmo sendo temporário.
né? A maioria das pessoas... Você já viu algum presidente de empresa, de multinacional, servir um funcionário no refeitório? Ele nem olha, a maioria nem olha para o funcionário, ele quer saber só em explorar o funcionário. O funcionário ficou doente durante um tempo, se o funcionário recorrentemente fica doente, ele vai ver na justiça, porque tem uma proteção da lei, pelo menos no Brasil. Se você ficar doente, afastado, na Caixa, no INSS, você tem um período de segurança. Mas quando acabar esse período, ele vai te mandar embora. Então, o grande empresário, o grande administrador, o presidente da empresa, normalmente, claro que sempre tem sua exceção, toda regra tem sua exceção, mas a maioria das vezes ele só pensa no bem-estar dele e da empresa. Então, o que ele vai ganhar com isso na próxima vida? Sofrimento. Sofrimento. Sempre que fazemos alguém sofrer, nas próximas vidas vamos sofrer. Eu espero ter respondido, não sei se tem mais alguma pergunta, se tiver não tem problema, a gente vai responder também.